Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal. Vou começar com uma reflexão. Trabalhe com o que você ama e você não trabalhará nenhum dia. Confúcio. Será que isso é verdade? Então, a revista Você S.A. essa semana trouxe uma matéria muito interessante falando sobre o amor pelo que você faz e até que ponto amar demais aquilo que você faz pode ser bom ou ruim. Então, eu gostaria de começar aqui falando um pouquinho sobre algumas situações das quais eu já vivi. Eu já trabalhei numa empresa em que eu gostava tanto do que eu fazia, que eu trazia trabalho para casa. Eu trabalhava no final de semana, eu trabalhava nos feriados para poder dar conta dos prazos. Eu fazia hora extra, eu já teve momento de eu sair muito tarde do trabalho e não ter aquele momento adequado de interturno, sabe? E chegar no dia seguinte muito cedo para poder trabalhar e receber uma chamada da minha chefe por conta desse exagero meu. A empresa pagava as horas extras, eu era recompensada, eu fui promovida, mas eu realmente gostava do que eu fazia. Eu me dedicava, eu era apaixonada por aquilo ali que eu fazia. E não me arrependo daqueles momentos de excesso, não. E eu já trabalhei numa outra empresa em que a gente não marcava ponto, tá? Então, teoricamente, você tinha hora para começar e você tinha hora para largar, mas não era bem assim. Muitas vezes eu já cheguei nessa empresa às 6 horas da manhã, saí de lá às 8 horas da noite, várias vezes na semana. Já trabalhei sábado, domingo, viajava a trabalho. E a expectativa era de que você trabalhasse mais e mais e mais, sabe? Era como se aquilo ali fizesse parte da sua obrigação. E eu adorava o que eu fazia também, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço, eu sempre fui muito apaixonada pela área de educação. Então, fazer aquilo não era um sacrifício para mim. O problema é quando a empresa começa a olhar aquilo como uma obrigação sua, a enxergar aquilo como uma obrigação sua. Quando eu viajava, eu trabalhava sábado, domingo, feriado e eu não recebia hora extra, porque era considerada, aquela viagem era um presente para mim, mas na verdade eu estava trabalhando, eu não estava viajando a lazer. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber a diferença. A diferença maior é quando você ama o que você faz, mas não existe uma reciprocidade e isso começa a se tornar um exagero. Então, você entender que você ama o que você faz e você não vai trabalhar nenhum dia, isso acaba caindo por água, porque a paixão vira um exagero a ponto de você ter um burnout, a ponto de você ter crises de ansiedade, a ponto de você não ter mais vida própria, você não tem mais vida particular, você não tem mais vida pessoal, você não vive para sua família mais. Não existe um equilíbrio e a qualidade de vida vai para o ralo. Então, é agora que eu trago essa reflexão. Você está feliz fazendo aquilo que você realmente ama? Existe um equilíbrio também. Eu sempre falo isso aqui. Existe a vida pessoal e existe a vida profissional. E eu acho que a gente tem que ter realização na vida profissional, mas a gente também tem que ter realização na vida pessoal. Tudo tem que ser um equilíbrio. Eu sou muito a favor de você fazer aquilo que você ama, porque hoje eu faço aquilo que eu amo. E se eu tiver que trabalhar sábado, se eu tiver que trabalhar domingo, eu vou trabalhar feliz. Agora, eu também tenho vida pessoal, eu também tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, eu tenho aquilo que eu gosto de fazer, que é também deitar e assistir Netflix, por exemplo. Então, a vida é um equilíbrio e você deve amar exatamente aquilo que você faz, mas com equilíbrio. Então, a revista deu algumas sugestões de o que você deve fazer para ter esse equilíbrio, eu gostaria de compartilhar aqui com você. Primeiro, tenha paixões fora do serviço. Tem um hobby, tenha lazer, vai fazer um esporte, vai encontrar os amigos, tenha paixões fora do trabalho. Não viva só da paixão que é o trabalho, mas viva de outras paixões também. Como eu falo, equilíbrio. Imponha limites. Lembra que eu falei da segunda empresa que eu dei como exemplo? Nem sempre esse amor é recíproco. Então, imponha limites.
Você pode e deve demonstrar todo o seu amor dentro do seu horário de expediente. Você não precisa trabalhar 12, 14 horas por dia. Você não precisa trabalhar sábado, domingo e feriado exageradamente. Imponha limites. Desligue. Desligue. Final de semana, viva para você. Desligue seu celular. Desligue. Não entre em e-mail para ficar lendo. Desligue. Desligue totalmente e literalmente do seu trabalho em momentos que não são adequados. Converse com o chefe. Se você acha que você está exagerando ou que está passando um pouco dos limites, converse com o seu chefe. E se você perceber que não há diálogo, acenda aquela luzinha de atenção. Alguma coisa tem de errado aí, tá bom? E por fim, preste atenção nos sinais. A vida sempre vai dar sinais, principalmente sinais de exagero. Quando você não está dormindo, preocupado com o trabalho, quando você começa a ter aquelas crises de ansiedade, quando você começa a comer muito, compulsivamente, porque você está ansiosa, começa a perceber os sinais de exagero, de que aquele amor está se tornando uma obsessão, está se tornando tóxico. Lembre-se que o relacionamento tóxico, não vou entrar em detalhes, mas ele também pode ser a relação de trabalho com você mesmo. Então, comece a prestar atenção nos sinais, comece a ver onde está se tornando abusivo isso e não está sendo recíproco. Fez sentido para você? Você está vivendo algo parecido? Comenta comigo, vamos conversar sobre isso. Se você estiver precisando de ajuda, entre em contato comigo. Se você não quiser comentar aqui, o meu e-mail é coachjaneduarte@gmail.com. Eu vou deixar aqui, tá? E manda um e-mail, vamos conversar. Eu vou adorar bater um papo com você, porque talvez você esteja precisando de ajuda. Existe uma coisa que é workaholic, existe uma coisa que é worklover, mas exageros também não dá, tá bom? Vamos ser viciados em trabalho, mas vamos ser viciados principalmente em autocuidado e amor próprio. Espero que tenha feito sentido para você. Compartilhe com quem esteja precisando dessa reflexão e até o próximo.